Seja muito bem-vindo a mais um Comprar ou Vender. Hoje, Comprar ou Vender especial 1 ano de eleições. Como todos sabem, 1 ano atrás a Dilma Rousseff foi reeleita e muita coisa aconteceu no mercado. Então esse Comprar ou Vender vai ficar focado especialmente naquelas ações do kit eleições que ganharam esse apelido, no rally eleitoral, que foram estatais, setor financeiro e algumas empresas do setor sucroalcooleiro, as produtoras de álcool, como a Cosan. A gente vai focar na Cosan, que é a maior do setor. E se der tempo, a gente vai fazer uma análise de alguns balanços. Eu espero que dê tempo de a gente analisar a Vale e Lojas Renner, pelo menos foram 2 balanços bem marcantes da semana passada. Bom, sou o Thiago Salomão e, como sempre, aqui comigo, muito bem acompanhado dos meus amigos analistas da What's Call, consultoria independente, Flávio Conde e Pedro Gaudi. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, antes de começar, vou mostrar aqui Pode cortar aqui, produção, para a tela. Mostrar aqui a planilha que a gente disponibilizou. Eu vou pegar o link da matéria para baixar a planilha. Para quem quiser baixar, dar uma olhada. A gente fez um levantamento da variação dos ativos da Bolsa e de outros mercados desde a eleição da Dilma até os dias de hoje. A gente percebe que dentro do Ibovespa, a Petrobras praticamente caiu 50%, lá do fechamento do dia 24 até o dia 23 de outubro de 2015. Essas cotações já considerando o ajuste de dividendos. Aqui a gente vê alguns bancos caindo na faixa de 20%, mas enquanto algumas foram mal, outras foram muito bem. É o caso da Fibra e da Suzano, que ganham com a alta do dólar. A Fibra duplicou de valor nesses 12 meses. A gente pega alguns cases defensivos como Cielo, BRF e Ambev subindo na faixa de 30%. Nos índices setoriais, também muita queda para alguns índices como imobiliários, o índice de utilities e até o índice de small caps caindo 16%. Nesse período, só o Ibovespa caiu 8%. E olhando para as bolsas internacionais, a gente percebe que aquele discurso do governo de que a crise é global, não interna, não cola, Só olhar o desempenho das bolsas estrangeiras e comparação ao Brasil Titans, que se o Ibovespa caiu, o índice de ADRs caiu ainda mais por causa da alta do dólar no período. A gente vê 43% de queda em 12 meses. Praticamente as empresas brasileiras diminuíram pela metade o valor de mercado na Bolsa Americana. Nesse mesmo período, o dólar comercial subiu 58%, saindo dos 2,45 para 3,89. O euro também subiu bem. Índices de preço como inflação, o IGPM e IPCA também subiram muito forte. Bom, esse foi o overview. Depois eu pego aqui o link da matéria e mando para vocês. Vamos começar a análise com a que sofreu mais nesse período. Petrobras, o papel caiu 50% e eu não estive aqui no programa passado, mas até o último programa que eu participei, a recomendação era de não comprar. Exatamente. Continua assim? Continua igual. Hoje eu vou dar um enfoque mais de o que aconteceu e o que pode acontecer nos próximos 12 meses. Eu não vou focar na semana, já que é um programa especial. A Petrobras passou pelo pior dos mundos na história dela. Vocês devem estar lembrados que ela não divulga o balanço do terceiro trimestre, que era para ter saído em novembro, ela não vai divulgar. A Dilma é reeleita, ela dá um reajuste de gasolina e diesel pequeno no mês de dezembro e chega em janeiro, tem toda aquela celeuma se a Graça Foster sai ou não sai, quanto que perdeu, a Graça falou que era 88 bi, e aí depois veio o Bendini, em janeiro ela chega a R$8, que foi o primeiro mínimo dela, depois eu acho que o recente é R$6,90 ou R$7, eu estou falando de Petro 4. Só para já pegar o dado certinho, que a gente pegou aqui a mínima dos últimos 12 meses, Petro 4 bateu R$6,44 na mínima do ano. Foi agora há pouco. Agora há pouco. Agora há pouco. Em dólar, então, ela foi para $1,50. Ela estava 1 ano atrás em $18. 18 dólares. Então o investidor estrangeiro perdeu muito dinheiro e o local perdeu bastante também. O principal não foi só esse risco do governo, mas foi o aumento da dívida. A Petrobras tem 104 bilhões de
dólares e depois tem euro e ien, vai somar 120 bilhões de moeda estrangeira. Quando o dólar vai de 2,45, que nem o Thiago falou, para 3,89, 3,90, a dívida explode. Vai sair o resultado de Petrobras agora nas próximas semanas e vai vir uma dívida acima de 500 bilhões. Foi isso que matou o valuation da Petrobras. O resultado em si, EBITDA, geração de caixa, está ok, está lá naqueles 15 a 20 bilhões trimestrais. Só que a dívida é muito grande, a dívida não vai ser paga tão cedo. A empresa pensou em vender uma parte da BR, abrir o capital da BR Distribuidora, já desistiu, inclusive a decisão foi agora, e vai vender 49% da Gaspetro por 1,9 bi, ou seja, quase 2 bilhões de reais, que é bom, é positivo, mas não faz cócega numa dívida de 500. A minha visão para a Petrobras e para as estatais, ela está 100% ligada ao destino da presidente Dilma, só que inversamente proporcional. Se a presidente Dilma sair, o papel volta a andar. E toda essa questão de fica ou sai da presidente, muita gente já tem falado isso, né, Conde, que esse ano esqueça Dilma e Cunha, porque estão empurrando de todas as maneiras. Até ouvi uma análise muito legal ontem no Estadão, falando que o governo acha que empurrando com a barriga vai chegar uma solução, mas acho que até o governo sabe que empurrar com a barriga não é a solução. É só uma questão de talvez surgir alguma solução em meados de março, que é quando deve vir o epicentro, né, o grande agravamento dessa situação política, né? Exatamente. E a questão da Petrobras vai depender disso daí. Se você acha que a Dilma vai continuar no governo até o fim, a Petrobras vai ficar nesse range muito baixo, subindo e descendo ao sabor de uma ou outra notícia, mas no fim do dia você vai ter ela lá entre 9 e 6 reais. Se a presidente Dilma sair, aí você pode ter uma outra situação, lembrando que a cada 10 centavos de aumento ou queda do dólar, a dívida aumenta ou cai 10 bilhões. Para uma companhia que vale 100 bilhões, 10 centavos faz o papel subir ou descer 10%. Então a gente está tanto na Petrobras como no Ibovespa, para os próximos 12 meses, como foi os últimos 12, intimamente ligado ao governo. Então, conclusão final para a Petrobras? Continua a venda. Continua a venda. Continua a venda porque no horizonte de curto prazo a gente não tem a saída da Dilma. Tá, sem querer se estender muito no assunto Petrobras, para a gente falar das outras, mas o quanto que a variável Dilma de fato impacta na Petrobras? Em outras palavras, a queda da Dilma e a entrada de um novo político, o quanto que isso vai ser positivo para a Petrobras? Então, o dólar provavelmente, se a Dilma sair, vai para 3,50 ou menos. Isso daí já impacta uns 30 centavos no dólar, que dá 30 bilhões na Petrobras, que dá 30% de upside. A saída dela, no curto prazo, ela tem um upside de 30%, ou seja, ela iria dos atuais R$8 para coisa de 10, 11 reais. E aí depois política de combustível, cotação, preço do petróleo lá fora. O preço do petróleo lá fora, ele tem um peso muito grande no cálculo do valor justo da Petrobras no longo prazo. Por isso que a Petrobras fica oscilando, sempre seguindo o petróleo. Legal. Bom, vamos partir agora para o setor financeiro, que só para pegar aqui na planilha quanto foi a queda exata, a gente viu aqui Itaú em 12 meses caiu 6%, Bradesco 21%, Banco do Brasil 29%. Quem lembra bem do ano passado, ali o período entre março e outubro,
viu essas ações subirem muito forte junto com o Petrobras, sempre que o Aécio subia nas pesquisas, ou a Marina e a Dilma caía, essas ações subiam e depois devolviam os ganhos. O setor financeiro sofreu um pouquinho menos que a Petrobras, mas caiu nesses 12 meses. Qual é o overview que dá para ter desse setor, se acabou ficando atrativo com essa queda em 12 meses? Como você está vendo o setor, Pedro? Bom, na verdade, assim, bancos têm relação muito grande com o cenário econômico, né? A gente está vendo a deterioração da economia e o risco iminente de a inadimplência dos bancos piorarem, o que teoricamente reduziria o retorno sobre patrimônio do setor, que sempre foi um destaque positivo. O epicentro é o Banco do Brasil, é um estatal, sempre ele puxava a alta ou puxava a baixa quando tinha as pesquisas e tudo mais. Lógico, os bancos iam junto, Bradesco e tal. Passado a definição, né, das eleições, os bancos passaram a refletir um pouco essa deterioração do cenário. Principalmente porque o risco do Brasil ser rebaixado, imediatamente os bancos também o seriam, né? E lógico, como você viu, o Banco do Brasil cai mais do que o setor. Então carregou muito essa questão da preocupação com a deterioração da economia, o risco de rebaixamento, né? Isso é o principal fator, né? Então é o que a gente tem alertado aqui. A gente gosta de bancos, a gente deixa claro que o risco de inadimplência subir existe, não é? A gente está vendo, está muito forte a piora do cenário do Brasil, o desemprego, o CAGED que saiu, enfim, tudo mais. E isso, logicamente, pode prejudicar o resultado de banco, mas são resultados robustos, né, de qualquer forma, né? E banco tem essa facilidade de se adaptar rapidamente a qualquer cenário. De repente, um aumento na inadimplência pode ser substituído por um aumento de receita ou tarifas que você consegue equilibrar. A gente não recomenda, vamos dizer assim, a gente prefere estar no setor em Itaú e Bradesco, né, e não estar em Banco do Brasil, justamente porque o Banco do Brasil, por ser estatal, está sujeito a tudo isso que a gente viu, inclusive as pedaladas. Né? É verdade, pode acabar tendo que pagar a conta, né, Pedro? Então a gente prefere não recomendar aos investidores ter Banco do Brasil no momento em carteira e optar, caso queira ter bancos, ter Itaú e Bradesco. Lembrando que o Bradesco cai um pouco mais, né? Porque os resultados, um ano é Itaú que vai muito bem, outro ano é o Bradesco que vai muito bem, esse ano é o ano, na minha concepção, o Itaú deve ir melhor e o Bradesco comprou o HSBC. Né? Isso tudo aí com essa alta de dólar pode trazer alguma redução de resultado. Bem lembrado, nada tão forte, mas deve trazer alguma novidade em termos de retorno de patrimônio. Então, assim, quando fala de Banco do Brasil, é legal lembrar que as últimas 2 vezes que o governo interviu no setor foi via Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Reduzindo os juros cobrados pelos bancos e acaba forçando que os outros bancos façam esse modelo de, o Brasil tem que andar com crédito farto, né? Então vamos financiar carro. O Banco do Brasil financiando carro, isso aí, vamos financiar geladeira, via Banco do Brasil, porque os outros bancos todos retraídos falam, não, a gente precisa tomar cuidado com o crédito. Então esse risco dentro de estatal, né, que pega a Petro, pega Banco do Brasil, pega as outras, Eletrobras, de ingerência, isso é muito negativo. Então a gente continua com uma visão de que Itaú e Bradesco são papéis aceitáveis para ter em carteira, continua a compra para ele, e a gente não fica fora de Banco do Brasil e bancos médios e pequenos. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Bom, o discurso está indo bem em linha com o que a gente já tem mostrado, né? De fato, eu acho que é um direcionamento bem claro. Agora, partindo para um papel que a gente não tem falado muito no programa, não lembro de ter dito, que é a Cosan, que foi um papel que ganhou muita força, principalmente com a chegada da Marina Silva, que falaram que ela poderia fazer alguma coisa em prol do setor, aí que antes o kit eleições eram só bancos estatais e entrou no combo a Cosan. Né? Então, a Marina, ela deu aquela esticada depois que o Eduardo faleceu e depois voltou com as trapalhadas que ela foi falando. A Cosan naquela época estava em torno de 31, hoje ela está aí em torno de 23, 24. Os resultados dela, os últimos conhecidos, não foram bons do segundo trimestre. Ela teve um cenário difícil esse ano, que teve queda de preço de açúcar, que acabou pegando no etanol, porque a oferta aumentou demais. E a gasolina e o diesel demoraram para subir,
toda vez que a gasolina sobe, o preço do etanol tende a subir. Ou tende, se ele não subir, fica para o consumidor mais favorável encher o tanque com o etanol, aí a demanda aumenta e o preço acaba seguindo. Então, a Cosan teve um momento difícil e isso justificou não só a não vitória da Marina e a vitória da Dilma, mas também essa parte ruim nos resultados. Lembrando que a Cosan também tem a Comgás lá dentro. A Comgás não tem nada a ver com Marina, com Dilma, com Aécio. A Comgás está indo muito bem no ano. E ela tem a Raízen, que é aquela associação com a Shell, onde ela ganha um bom dinheiro. Tem gente que está começando a se animar com o setor de novo, falando que o preço do açúcar pode voltar a subir no mercado internacional e que a alta recente da gasolina deve fazer o pessoal consumir mais etanol. Eu vi um relatório hoje, Flávio, do Morgan Stanley falando que... Morgan Stanley ou JP Morgan? Sim. Acho que foi o Morgan Stanley. Falando que acredita numa retomada do sugarcane, né, que é o cana-de-açúcar, e vê a Cosan como uma opção mais barata para se aproveitar disso. Eu acompanho um pouco a Cosan, confesso, mas eu sei que nesses 6 anos de mercado que eu acompanho mais fielmente, gestor e investidor de longo prazo, em geral, adorava a Cosan. Tanto que até me assustou essa queda tão forte que o papel vem tendo e se ele não estava se tornando uma opção barata, né? Então, eu acho que ele está começando a ficar atraente. Eu não tenho uma cobertura ainda oficial na Cosan, mas ele está começando a ficar atraente. O BTG também, há uma semana ou 2, recomendou, achando que o cenário vai melhorar. E eu acho que pode ser uma aposta interessante para daqui até o final do ano. Então, Cosan, você entra no time da compra? Entra no time da compra. Uma Legal. compra de leve, esperando essa melhora no mercado. Tá. Então, por enquanto, no balanço, Petrobras é venda, bancos grandes são compra, né, Pedro? Itaú e Bradesco compra e Cosan também compra. Sim. Banco do Brasil de fora. Bom, vamos fechar então a análise. Estão pedindo aqui a análise de Vale, mas antes de falar de Vale, que eu queria que a gente falasse de resultado, tem outra variável que ganhou muito com a eleição, ou melhor, que se valorizou muito com a eleição, que é a variável câmbio. Acabaram as eleições e o dólar saiu ali da faixa, como a gente destacou aqui na nossa planilha, estava na faixa de 2,50 a 2,45 no fechamento pré-eleição, dia 24 de outubro. Hoje está 3,90, chegou até 4,20, mostra que abaixo de 3,80 ele não fica, isso é uma alta de mais de 50%. A gente acha que sobe mais. Sobe mais. Então vamos dar uma passada rápida em visão para dólar e quais papéis que vocês acham que podem ganhar com essa alta do dólar. Eu vou falar do dólar e o Pedro vai complementar com os papéis. Legal. O dólar está intimamente ligado ao risco Brasil, que como todo mundo está vendo, está piorando. Se realmente a gente tiver um déficit fiscal de 50 ou 100 bi em 2015, o dólar R$4 é barato. A gente tem mais duas. A primeira coisa é a parte fiscal. E passado 2015, vai ter que fazer a projeção para 2016. O fiscal não vai sair do radar e eu acho que na quinta-feira tem um resultado fiscal do governo central. Sim, quinta-feira. Que foi muito bom no mês passado e esse mês talvez não seja. Aí você tem mais 2 fatores altistas. Você tem um potencial aumento da taxa de juros dos Estados Unidos em dezembro. Existe essa chance, o mercado descartou, eu acho que apressadamente há um mês atrás e agora está começando a rever. Tanto é que o auxílio-desemprego da semana passada foi o menor número semanal em 47 anos. Um bom termômetro para isso, Flávio, essa quarta-feira tem reunião do FONC. Provavelmente vão manter os juros, mas toda reunião eles dão um direcionamento
do que eles querem fazer. A gente sabe que os diretores já falaram, queremos subir os juros, mas o mercado não acredita nisso. Não acredito. Eu tenho um pouco de medo dessa visão, viu, Flávio? Vou confessar que se subir os juros agora, eu acho que vai pegar de surpresa investidor, vai pegar de surpresa emergente. Eu acho que não pega agora, mas eu acho que a chance de ter em dezembro é dia 15 e 16, é muito grande. Mas você acha que o mercado já, como até a curva de juros mostrando que deve ser ano que vem, será que se antecipar não pode ser um susto muito grande no mercado? Eu acho que tem um risco grande. Mas mesmo que fique para janeiro ou para fevereiro, e a gente está falando hoje de médio prazo, o Brasil tem esse risco. Sim. E tem um outro risco que o Pedro colocou hoje lá no nosso site, no Trade Ideas, que é a meta fiscal desse ano, se for muito ruim, pode propiciar uma aceleração na decisão da Moody's e da Fitch de rebaixar o Brasil. Verdade. E isso pesa muito mais do que o Fed subir em dezembro, janeiro ou fevereiro. Então, por isso, para você, investidor, que a nossa visão é dólar para cima. Seja agora em dezembro, ou seja no começo do ano que vem, dólar uma hora vai subir. A gente acha que ao longo dos meses a gente vai estar sempre vendo o dólar um pouquinho mais alto. Tem mais motivos para subir do que cair. Exato. E quais papéis na bolsa a gente pode ficar de olho, Pedro? Então, na verdade, assim, as empresas exportadoras, elas têm uma característica, logicamente elas se beneficiam quase que integralmente pelo aumento do faturamento pelo dólar, né? Normalmente as exportadoras, muitas delas são de capital intensivo, então elas têm dívidas elevadas em dólar, então você acaba tendo... É o que aconteceu com a Fibria, né? Exatamente a Fibria. Você teve um aumento substancial do faturamento, os custos não eram integralmente em dólar, né? Então você acabou tendo uma redução na proporção de custos, aumentou o lucro bruto, o EBITDA dela acabou vindo fantástico, né? Então todas as empresas exportadoras elas se beneficiam até a linha da variação cambial. Aí quando vem a variação cambial, conforme o casamento de ativos e passivos dolarizados, né? Que aí você tem até o hedge natural ou não, ou derivativos aí para você defender, normalmente o ativo, o passivo dívida acaba impondo um resultado negativo de variação cambial que é contábil, mas ele anula a linha final com prejuízo, né? As empresas que se beneficiam disso, a Vale se beneficia desse cenário, a Fibria, a Suzano, que são fortes exportadoras. Esses são os destaques. E a gente tem compra nessas três, né? Vamos falar são essas exportadoras. A gente tem também que a gente gosta que o dólar pega bem, que é JBS e Brasil Foods. Sim. BRF. Então essas 5, mais a Embraer, são as 6 que... diria que é o kit dólar. É o kit dólar. São 6 papéis que quem espera uma alta do dólar tem que ter em carteira. Exatamente. E quem quer apostar contra é aquelas que sofrem com o dólar, né? Se você quiser aproveitar, por exemplo, o Gol é uma delas. A Gol. Mas a Gol se cai mais, tadinho. Fico até com pena quando eu vejo o gráfico da Gol, viu, Pedro? Mas realmente, se o cenário até de petróleo, chegamos no fundo. Muita gente acreditando que o petróleo deve se recuperar. Já é um custo da Gol. E se o petróleo subir, o dólar também, aí a economia do jeito que está... lembrar que esse papel saiu de 10, 15 reais o ano passado, ele está... E para quem acha que caiu demais, eu sempre lembro, um dos primeiros cursos que eu fiz de investimento em ações é que quando fizeram uma análise setorial, falaram, pega hoje as maiores empresas do setor aéreo. Onde elas estavam 10 anos atrás? Elas nem existiam. E as que eram as maiores 10 anos atrás? Elas já faliram todas, que era na época Varig, VASP, então é um setor muito volátil, né? A história do setor, principalmente no Brasil, é de uma rotatividade muito grande. Você vai de melhor empresa do setor para falência em questão de uma década ou duas, né? Só complementar 3, tem tempo ainda? Temos. Eu vou querer, a gente vai fazer um gancho de Vale e Fibria. Tá, só complementar 3 ações que ganham com dólar, que as pessoas olham um pouco. Primeiro, Embraer. Aí você fala, não, Embraer todo mundo olha. Olha, mas a ação não subiu esse ano. Ela é mais comportada. Né? Você tem JBS, Fibria, Suzano subindo 50, 70, e você tem a Embraer subindo 5, 6, 10. Por quê?
porque o governo tem uma dívida com a Embraer que não foi paga ainda, e a margem da Embraer caiu no ano e ela também estava consumindo caixa no trimestre. Resultado sai amanhã ou depois. Fiquem de olho, eu acho que pode ser uma boa ação para ter e especular com o resultado. VEG também divulga o resultado essa semana. Ela é altamente dolarizada, uma empresa excelente que já andou bastante, pode subir um pouco mais. Sim. E uma totalmente fora do radar, que está indo mal no mercado interno, mas está indo bem no externo, que é 50%, é a Marco Polo. Marco Polo? As pessoas não compram Marco Polo porque está caindo produção de ônibus, venda de ônibus, mas 50% da receita dela é dólar. E as pessoas vendem um papel. Fiquem de olho em Pomo 4. Só para fazer um adendo antes de falar de Vale e Fibra, queria agradecer a audiência. A gente começou o programa com 200 pessoas, agora já está com 340 pessoas conectadas aqui no chat. Isso porque o marcador joga para baixo. E dessas de dólar, uma que tem sido muito elogiada e tem andado bem, também no setor de autopeças, é a Iochpe Maxion, que recentemente o BTG ou o Credi deram um call de compra bem legal sobre ela. Também é um papel que tem andado bem, né? Bom, vamos então, como a gente já passou do kit eleições, vamos tentar falar dos resultados que ganharam destaque. Queria que vocês falassem de Vale e Fibra, porque já entraram no call de vocês, então o pessoal que está vendo o programa já sabe que é compra, mas baseado no dólar. Eu queria saber a opinião de vocês, pode ser uma opinião rápida de como foram os balanços dessas duas empresas, e se der tempo, a gente dá aquela passada em Lojas Renner, que realmente foi um balanço que valia a pena ficar de olho, uma das melhores ações da Bolsa nesse ano. Vamos falar de Vale, então. Bom, a gente tem alertado que os resultados da Vale ainda não serão aqueles que a gente viu no passado. E isso deve começar a mudar a partir do segundo semestre do ano que vem, quando o projeto de Carajás, o SD11, né, a expansão de 90 milhões de toneladas de minério, estiver pronto, o custo dela vai cair bastante. Mas vamos falar de terceiro trimestre. Como é que foi esse resultado? O dólar apreciou 28% em relação ao real, praticamente 100% do faturamento dela é em dólar, os custos aí alguma coisa em 30% é dolarizado. Então, consequentemente, o detalhe é que o preço do minério de ferro está longe daquilo que a gente viu no passado, de 140 dólares. Sim. O preço praticado pela Vale no terceiro trimestre, o preço médio foi de 46 dólares a tonelada, contra um preço de livro de 50, quase 51 dólares. Então, ela negocia, ela trabalha com preço um pouco abaixo do que é mercado, porque, logicamente, ela não trabalha só com mercado à vista, ela também trabalha com preços de contrato, e ela também tem clientes que ela é obrigada a dar um desconto, né, principalmente na Ásia, porque a Austrália está do lado dela e o frete marítimo acaba sendo bem mais compensador do que via Brasil, que é bem mais longe. Então ela acaba dando um desconto. Mesmo assim, ela teve um bom incremento de faturamento. O resultado pelo US GAAP, ele veio dentro do que o mercado esperava. Se a gente olhar aqui, o EBITDA dela foi, que eu acho que é o mais importante para o investidor olhar, principalmente para essas empresas que são exportadoras e têm dívida em dólar, porque mas só dá prejuízo, né? Mas você tem que olhar o EBITDA, porque é o EBITDA que vai dar a nitidez se a empresa está crescendo ou não, né? É o quanto da operação que está previsto para ver a caixa, né? O EBITDA dela foi em reais 6,9 bi de reais, foi uma margem de EBITDA de 33%, tinha sido 29% no terceiro trimestre do ano passado, já melhorou um pouquinho no segundo trimestre, 32, se não me falha a minha memória. De qualquer forma, veio um baita de uma variação cambial negativa, que acabou comendo o resultado, então ela veio com um número, a princípio, olhando assim, feio, mas isso aí é contábil, né? Legal explicar isso daí mesmo, né, Pedro? Porque quem olha o resultado da Vale se assusta, né? Vê um prejuízo, acho que foi até um número diabólico, foi 666 bilhões, né, em reais. Mas mesmo assim, ela operacionalmente ela teve um resultado bom. Essa variação esse prejuízo é pela variação do passivo? Ela tem ativos e passivos em dólar, né? Só que ela tem uma dívida, a dívida dela que era 82 bilhões de reais, com o efeito, já que boa parte disso é dolarizado, se me falha a memória, quase 80% ou mais, 95%. Então o que acontece? Só de você recontabilizar isso do dólar novo, ela pulou para 114 bilhões de reais. Então o efeito caixa mesmo é o da operação.
Que também é dolarizado. E essa dívida, na verdade, é só um recálculo, não tem um impacto direto no caixa da empresa. Não, é contábil. Então, por isso que a foto fica feia, mas É feio quando você olha a linha final. Agora, sim, mas olhando a DRE inteira, você ponto que eu chamo a atenção na Vale, que foi muito bem recebida, e é isso que a gente tem que olhar, é a lição de casa. Eles estão trabalhando muito para reduzir custo de produção, que é o novo modelo do setor. O preço, todas as grandes mineradoras estão ampliando capacidade de produção de minas, né, de ativos com baixo custo de produção, e estão começando a paralisar aqueles de alto custo. Por quê? Porque o preço do minério veio para um patamar que deve ficar por um bom tempo nessa faixa de 50 a 60 dólares. E pode acontecer da gente ter, em alguns momentos, ele até caindo abaixo dos 50 dólares, que já está, por exemplo, muito perto, né? Hoje o preço foi 50 dólares e 60. Mas, o que a Vale tem feito? Ela tem ampliado os projetos dessas minas mais eficientes, como é o caso de Carajás, que é o custo mais baixo do mundo, né? Então, quando você pega, por exemplo, da mina, beneficiamento do minério, logística e porto, o custo caixa dela em Carajás é 10 dólares, é muito baixo, é o custo mais baixo do mundo. Se a gente olhar no conjunto da Vale no terceiro trimestre, ele caiu de 22 dólares no terceiro trimestre do ano passado, ele caiu para 12,7 dólares agora no terceiro trimestre. Quer dizer, se você tem o sistema o Carajás com um custo de 10 dólares e o sistema Sudeste com 10 dólares, e você tem hoje no consolidado 12,7, a partir do momento que Carajás colocar essas 90 milhões que ela vai colocando gradativamente, o custo dela vai caindo. Então aí você percebe, por mais que o preço do minério esteja 50 dólares, com esse custo que ela tem, ela se torna extremamente competitiva com a Rio Tinto e a BHP. E é isso que vai fazer a diferença. Outra coisa que eu chamo a atenção são as reservas da Vale. São de extrema quantidade, o tempo de vida dessas minas para Vale são muito superiores ao da Rio Tinto e BHP. É claro que todo mundo vai achar mais reservas em algum momento, digo, as provadas hoje, a Vale está numa condição muito melhor e ela tem se tornado mais eficiente e competitiva a ponto de suportar esse momento de preço baixo. Mas o resultado da Vale, se a gente olhar operacionalmente, foi muito bom. A margem EBITDA de 33% é uma boa margem. É uma bela margem mesmo. Muito bom, muito bom. Então, já explicamos a compra de Vale por dólar e por balanço. E a da Fibria? Então vamos lá, a Fibria eu vi também, além do resultado, um dividendo espetacular. Foi, né? Exatamente. A Fibria ela conseguiu, só para os mais antigos lembrarem, né, no tempo que era Aracruz, né, eles tiveram um prejuízo muito grande com derivativos exóticos, que foi quando o dólar disparou lá em 2008. E um pouco antes dela fazer a fusão com a VCP. Bom, foi feito o estrago todo que aconteceu, se criou a empresa, né? E a Fibria passou por tempos difíceis, teve que vender ativos, fazer a lição de casa, e hoje ela está numa condição extremamente confortável. O preço da celulose, diferentemente das outras commodities que caíram no ano, o preço da celulose não só se manteve, como subiu. Sim. Né? Então, só a Fibria praticou esse ano 4 aumentos de preço. O último se iniciou em setembro, início de setembro, foi 20 dólares. Isso trouxe o preço médio delas para 800 dólares. Né? Por exemplo, se você pegar na Europa é 830, nos Estados Unidos 900, na Ásia 700, na média é 800 dólares. É um preço muito bom, né? Então, consequentemente, se você tem um preço alto para celulose com dólar alto, né, isso vai acabar gerando um faturamento muito grande e o custo dela, só 15% tem influência de dólar. Então, isso explica porque a ação subiu mais de 100% nos últimos isso 12 meses. Né? A ponto de que, se o dólar subiu e ela tem uma exposição muito grande em dívida dolarizada, deu, logicamente, uma variação cambial muito grande e o resultado foi um prejuízo. Mas a situação de estrutura de capital dela é tão confortável que ela se deu ao luxo, mesmo com prejuízo, em pagar dividendo. Ela anunciou agora um dividendo extraordinário de 2 bilhões de reais, R$ 3,61. Por ação, né? 3 milhões por ação. Se pegar E ela não é uma pagadora de dividendos, né? Não é. É porque ela está tão confortável que todas as dívidas dela, inclusive, ela não vai precisar de dinheiro para os projetos que ela vai tocar. Ela já falou, olha, eu tenho uma linha com o BNDES, eu não vou usar integralmente porque eu estou muito tranquilo. Né? E a única coisa que poderia zedar a Fibria nesse momento seria a queda da commodity que não está mostrando esse... Isso eu quero falar para a gente ficar de olho.
Ficar de olho? Ficar de Então, olho. por favor. Então Vamos lá. porque eu ia falar do dólar que não está com cara de cair. Para esse ano, Mas- a situação é muito confortável, porque até na teleconferência, eles fizeram um alerta, né? Porque eles implementaram o aumento de tarifa em setembro e na China, especificamente, não foram todos compradores que aceitaram esse. Tanto que não faz o que? Uma semana sai um anúncio de que o preço da celulose tinha caído $9 lá na China, né? Esse é um dado só para... Tem uma consultoria, né? É Se eu não isso. me engano, é uma consultoria europeia, finlandesa. Ela divulga dados toda terça-feira. Foi na terça, né? Que caiu bem Isso, forte. Caiu forte. Porque o preço né, só sobe, de repente cai $9, assusta. Mas, na verdade, eles alertaram lá na teleconferência que essa queda de $9 não é por conta dela. Isso aí, eles entendem que isso aí é celulose que vem da Indonésia, que vem de uma forma meio estranha e vem com preço acima de tabela de mercado. E então, quando eles falam, é lógico, todo o interesse em que o preço da celulose cai e sai dessa forma como saiu. Mas a Fibria não vê, por mais que ele vá ter que negociar preço com um ou outro cliente, o preço está dado e eles não vão mudar a tabela. Tá? Isso é preço de tabela. Se o cara não quer pagar 720, ele vai pagar 700. Né? Aí se renegocia caso a caso. O que eu chamo a atenção? Bom, então, enfim, o resultado da Fibria foi excelente, só quero falar da margem de EBITDA para falar de preço. A margem de EBITDA dela foi de 56%. Tá? Acho que aí já explica tudo. Porque 56 é quase nenhuma empresa mais na a Bovespa. metade do que ela vendeu virou lucro. Acho que é a virou Cielo, né, geração que de tem, caixa. acho que é a Cielo, né, que tem. Mas não E dá, caindo. não dá nem para comparar Não dá, uma, então, uma subiu dona de maquininha de cartão. Né? Subiu 70% e se explica por quê. Né? Então, mesmo dando prejuízo, ela está pagando um yield de 7%. Né? E esse detalhe de justamente a Assembleia ser em novembro e o pagamento ser provavelmente no final do ano, vai fazer com que muito investidor se preocupe. Opa, eu vou vender agora com 70% ou vou esperar mais 7% do yield? Eu estava até falando isso na redação, porque quando eu vi que não foi aprovado ainda, né? Então isso tem um efeito maior que quando a empresa Sim. anuncia a recompra de ações para Exatamente. segurar o preço. Ao invés de anunciar uma recompra, falou, não, vou pagar um dividendo, mas só vou aprovar daqui um mês. Quem vai querer sair do papel? Né? Exatamente. Vai entregar. E você vê que pagando mesmo esse dividendo de 2 bilhões de reais, a relação dívida líquida e EBITDA dela hoje é 2 vezes. Então ela está muito confortável. Só duas? Só 2 muito vezes, 2,07. Então, eles depois da catástrofe que teve lá atrás, a Fibria hoje está numa situação tão confortável que ela pode voltar a comprar ativos de terceiros, que eles não descartam, pode voltar a fazer investimentos em novas plantas, que são projetos caros, vultosos, vamos dizer assim, não é que é caro, são valores altos, que mesmo assim, e ainda se dá o luxo de distribuir 2 bilhões. Né? Então ela está muito tranquila, não vai precisar de dinheiro do BNDES, então por isso que o papel sobe. O que eu quero chamar de risco para a celulose? Pelo seguinte, quando você pega a curva do preço da celulose no mercado internacional, todo projeto novo que chega, ele cria uma instabilidade na lei da oferta e da procura, porque você está ampliando a oferta. Tem 2 projetos vindo próximo à metade do ano, e um deles é Puma da Klabin, com 1,5 milhões de toneladas, que por sinal a Fibria vai comprar boa parte disso para revender. Né? Isso já está anunciado, já está contratado e tudo. E para a Klabin é ótimo também, porque ela não precisa abrir mercados. O mercado da própria Fibria abre até ela desenvolver o dela. E o outro projeto fica na Oceania, da APP, são 2 milhões de toneladas. Então, assim, o que a gente pode enxergar? A gente tem que tomar cuidado, porque quando vem essa oferta, normalmente há um desbalanceamento e bate no preço. Então, até o final do ano, eu acho que o preço vai ficar por aí, não tem muito o que falar. E se o dólar chegar a R$4, para ela é excelente, ela vai ter outro resultado trimestral muito forte. E talvez sem o efeito cambial que mata a linha final. Né? Agora, para o ano que vem, tem que tomar cuidado, porque passado o dividendo, né, com essa alta valorização e com o risco da celulose sofrer um ajuste por excesso de oferta, como aconteceu com o minério de ferro, e aí pode bater no papel. Mas eu acho que até o final do ano está bem tranquilo. Tá tranquilo. Até a questão do resultado ficar mais bonito, porque a fotografia do dólar, se ele manter esse patamar atual, o dólar alto é bom para ela, mas também se manter, ela vai ter uma base de comparação melhor, né? Vai ser a mesma, na verdade, então o passivo não vai subir tanto, né? Bom, o programa está acabando, mas eu não queria encerrar antes de fazer uma análise rápida de lojas Renner, porque esse é um papel que
Eu dei uma olhada nesse balanço, eu gostei do balanço, eu achei que foi um resultado extremamente satisfatório, principalmente por conta do que o setor vem passando, mas há fatores fora das vendas de varejo que Sim. têm impactado a Renner, Então, que até você mencionou, né, Flávio? Como você colocou bem, Thiago, a parte das vendas veio muito bem. A venda mesmo às lojas cresceu 14%, venda total 19%. Eles mandaram muito bem de novo, acertaram coleção, administração de estoque e tal. Só que na parte financeira, que eles chamam de resultado de produtos financeiros, que são basicamente o cartão da Renner, e tem também mais 2 cartões, um é co-brand e o outro é um cartão menor. Esses cartões já apresentaram um crescimento muito forte em inadimplência. Se não me engano, o cartão Renner pulou de 22 para 40 milhões no trimestre. O mercado se assustou, vendeu na quinta, vendeu na sexta e eu acho que está vendendo hoje de novo. Quando você vai falando, eu vou dar uma olhada como é que está o desempenho da Renner. Então, eu acho que está tendo... Como é que está o desempenho? Vamos ver aqui, está abrindo nesse momento, ação caindo mais 1%, chegando nos R$18. Alta no ano ainda está em 25%. Então, está em quase 18, eu acho que antes do resultado eu estava em 20. A minha variação é que o mercado está se ajustando a essa questão da parte financeira. Ele está falando, vão vender bem no quarto trimestre, mas eu estou com medo por causa do aumento do desemprego e o CAGED de 95 mil no mês passado assustou. Então, eu vou tirar um pouco o pé de lojas Renner. Eu estava com essa visão cautelosa no programa passado. Agora eu acho que tá aparecendo um buy opportunity. Ou seja, para quem gosta do papel, eu acho que começa a valer a pena nessa faixa dos R$18 a comprar um pouquinho. Não é um super buy, porque o mercado vai ficar com medo das perdas de cartões. As perdas de cartões podem aumentar, não necessariamente no quarto tri, porque tem 13º, mas pode aumentar no ano que vem. Mas o mercado vai ficar um pouco mais cauteloso. Mas eu acho que a maior parte do ajuste já foi, se é que não terminou. Então, R$18 seria um buy opportunity. Hoje como a ação está valendo menos, né, depois do desdobramento, então para ela chegar nos R$18, ela precisa cair umas cerca de mais... Não está em 18? Não, está 18,88. Ah, desculpe, está em 18,88. Então tem um espacinho para chegar até os 18, né? Mas na mínima do dia hoje ela chegou a 18,70. É que se olhar o gráfico dela, apesar da queda bem forte, você percebe que ela já vem andando numa zona de preço há um bom tempo, né? O papel parou de subir faz um tempinho. O mercado talvez já trabalhando com essa hipótese de diminuição do crescimento até uma piora no lado financeiro, né? Mas, de fato é uma boa empresa. Eu fico triste de ver ela parar de subir, porque quando desdobrou eu pensei que ia entrar, ia ser a chance do pequeno investidor entrar no papel. E só avisar para os nossos ouvintes, o pessoal que está vendo, que essa semana tem Guararapes e Hering, e a chance de decepcionar é maior do que de animar. Então tomem cuidado se vocês têm Hering ou Guararapes. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Eu gostaria de agradecer os comentários. Até um falou aqui que adorou o programa e que vai assistir agora toda segunda-feira. Achou o bate-papo muito rico. Hoje, de fato, o programa foi especial. Ficou muito legal a aula que vocês deram sobre as ações do kit eleições, sobre Vale, sobre Fibra. Programa muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação, Pedro e Flávio. Obrigado a vocês. E bom, o vídeo já vai estar disponível no site daqui a pouco. A gravação também vocês podem entrar na página do programa. Eu me despeço aqui. Sexta-feira tem o Visão Técnica, já mais voltado para análise técnica. E segunda-feira que vem tem mais um Comprar ou Vender. Eu vejo vocês lá. Até mais. Até mais.